Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 9 da classe dos adultos. A revista faz parte do segundo trimestre de 2025, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. E o comentarista dessa revista é o nosso pastor Elianai Cabral. E o título da lição que nós estamos estudando esta semana diz: O caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos estudar esta semana a respeito de quem é o caminho, de quem é a verdade e quem é a vida. Nós sabemos e podemos já antecipar isso, que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E neste momento inicial, é o momento para você inscrever-se em nosso canal, dar o like no gostei. Isso é muito importante para nós. Então, nos acompanhe e vamos estudar juntos. O texto áureo desta lição diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. A verdade prática nos diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe desta lição será feita então no capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 15. Mas eu quero te orientar que você faça a leitura também do capítulo 13, pois o discurso de Jesus se inicia no capítulo 13, a partir do verso 21 até o capítulo 14 todo. Então é muito importante que você faça essa leitura. Como nós sempre orientamos, faça a leitura em mais de uma tradução de Bíblia. Anote as palavras de maior complexidade. E quando você estiver com seus alunos, se você for um professor, peça que cada um dos alunos leia um versículo ou faça a leitura alternadamente. Isso vai trazer mais engajamento e todos ficarão, então, cientes do entendimento de todo o contexto da palavra de Deus. A introdução da revista, se você tiver a revista, nos acompanhe, diz o seguinte: a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João, capítulo 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os três termos importantes do verso 6: caminho, verdade e vida. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo: apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Segundo objetivo: discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E terceiro objetivo: conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Primeiro ponto da lição de número 9 que nós estamos estudando: consolo e promessa do Senhor Jesus. O primeiro assunto diz: o caminho, a verdade e a vida. Vamos comentar então a respeito desta revelação. Discurso de despedida. Então, João, capítulo 14, do verso 4 a 6, nos mostra o início desse discurso. Mas vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Olha só a revelação. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, neste discurso, onde nós vemos Jesus se revelando aos discípulos que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Então, eles conheciam quem era e para onde Jesus iria, porque ele é o caminho e ele é a verdade. Olha só, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida em Deus. Segundo assunto: consolo num cenário de angústia. Obviamente que Jesus, em seu discurso de despedida, gerou diante dos seus discípulos um cenário de angústia, de dúvidas, de incertezas. Mas Jesus, diante disso, traz também o consolo para as suas almas.
Vejamos João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. É Jesus falando, calma, credes em Deus, crede também em mim. A palavra turbar o coração significa perturbá-lo, agitá-lo, ou seja, deixar o coração com ansiedade, preocupação ou angústia. Mas não era isso que Jesus queria mostrar, queria trazer para os seus discípulos. Mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los, sabendo que, mesmo ele partindo, indo para o Pai, eles não ficariam órfãos, não ficariam à mercê de seus próprios caminhos, de suas próprias incertezas ou dúvidas. Mas Jesus traz o consolo para a sua alma, apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava. Jesus, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Então, o que Jesus iria passar não seria para o findar de toda aquela história, mas sim o início da história. Aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Terceiro assunto, uma promessa gloriosa. Então nós vemos no capítulo 14 Jesus anunciando uma grande promessa para os seus discípulos. Promessa essa que é também a nossa promessa, a nossa esperança. Vejamos João, capítulo 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Jesus está anunciando uma grande promessa, que ele iria e prepararia um lugar para nós, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestes, o céu, preparadas para os seus seguidores. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Vejamos 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha a promessa. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só a promessa de Jesus. Olha que promessa poderosa. Segundo ponto da nossa lição: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé. Agora, nós precisamos entender que, mesmo Tomé tendo dúvida, aquilo não mostrava que ele era um incrédulo ou alguém que não merecesse confiança ou que inspirasse confiança. Mas todos nós passamos por essa situação. Na caminhada com Cristo, todos nós teremos os nossos altos e baixos, teremos as nossas dúvidas, principalmente em momentos de lutas e dificuldades. Estes momentos são os momentos em que mais nós temos dúvida. Dúvida da nossa fé, dúvida da existência de Deus, dúvidas do poder de Deus, dúvida do livramento do Senhor. Mas, mesmo tendo todas essas dúvidas, isso não pode enfraquecer-nos, porque são situações exteriores. Mas o que está dentro de nós não pode ser abalado. Vejamos então a dúvida de Tomé, que é a minha dúvida, que pode ser a sua dúvida. O versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Então Tomé, ele pergunta ao Senhor: como podemos saber o caminho, Senhor? Ele tinha essa dúvida, mas uma dúvida gerada pela incerteza do discurso do Senhor Jesus, no discurso de despedida. Olha só, Tomé tinha dúvidas sobre o que Jesus havia anunciado. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus estava querendo dizer para Tomé que ele conhecia, ele sabia o caminho. E o caminho era quem? Era o próprio Mestre. A palavra dúvida significa em um estado de incerteza, indecisão ou hesitação em relação a algo. É quando você não tem certeza sobre a verdade de uma afirmação, a adequação de uma ação ou a existência de um fato. Pode se manifestar de incerteza intelectual, não saber se algo é verdadeiro ou falso, hesitação, sentir-se apreensivo ou relutante em fazer algo, que era exatamente isso que Tomé estava sentindo, ou uma suspeita, que seria desconfiar de algo ou alguém. Tomé, ele não é a pessoa mais medíocre, podemos dizer, por sentir dúvidas, porque senão toda a humanidade seria medíocre. Mas Jesus,
ele explica, ele responde à pergunta de Tomé, que pode ser o meu questionamento, que pode ser o seu questionamento em várias situações da nossa vida. Não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. O que isso quer dizer? Que mesmo você tendo dúvidas, incertezas, devido às grandes situações complexas que vivemos dia a dia, tristezas, Jesus está dizendo: não temas, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, eu sou suficiente para você. Creia nisso. Segundo o assunto, as incertezas de Pedro e Filipe. Então nós vemos que Tomé não foi o único, mas Pedro e Filipe também tiveram dúvidas a respeito daquilo que Jesus estava anunciando, devido à complexidade, devido ao teor daquele discurso, à profundidade. E nós vemos também mesmo Jesus trazendo esse consolo, uma tristeza dentro dos corações dos discípulos. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Felipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentavam certezas. É a nossa realidade. Mas nem por isso, tanto Tomé, Pedro e Felipe, como nós, deixaremos de louvar e engrandecer o nome do Senhor ou de sermos seguidores do Senhor Jesus. A incerteza de Pedro diz, João capítulo 13, verso 36, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou? Não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Pedro tinha essa dúvida, mas Jesus lhe respondeu. A incerteza de Tomé, João capítulo 14, verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Essa era a incerteza de Tomé. Olha só a incerteza de Felipe. João capítulo 14, verso 8. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. Então nós vemos diante dessas três incertezas, a incerteza de Pedro, sem saber aonde o Senhor iria, a incerteza de Tomé, sem saber o caminho, e a incerteza de Felipe, querendo saber quem era o Pai que Jesus estava anunciando, sendo Jesus o próprio. São dúvidas que são levantadas durante o nosso caminho, mas que não podem afetar a nossa fé em Deus. Devemos aprender a escutar o Senhor Jesus, pois ele tem a resposta. Ele tem todas as respostas. Tiago, capítulo 1, verso 19 nos diz: "Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir." Precisamos ouvir. Você tem uma dúvida? Você precisa ouvir a voz de Deus. Você tem uma incerteza? Você precisa escutar o Senhor. Você tem algo que está movendo o seu coração com incertezas e insegurança, você precisa ouvir a voz do Senhor. Precisamos ser tardios para falar e tardios para se irar. Terceiro assunto, o engano de Judas Iscariotes. Então agora nós vamos ver o engano de Judas, ou seja, nós vamos ver a revelação do traidor. Em João, capítulo 13, é revelado que o nosso Senhor anunciou que um de seus discípulos iria traí-lo. A revelação do traidor. João, capítulo 13, verso 26 a 28. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse depois Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Nós vemos que Judas estava alimentado por um desejo malicioso e não viu o mestre como o Salvador. E então deixou que Satanás tomasse conta do seu coração. E quando Jesus então dá o bocado molhado para Judas, imediatamente se revela o inimigo em sua vida, se apossando do seu coração. E aí então, o que Jesus responde? Satanás, o que tiveres de fazer, faças depressa. E nós vemos, se você ler os outros versos, você vê que imediatamente Judas sai da mesa e vai para trair Jesus por causa de algumas moedas de prata. Mas já estava já possesso do espírito maligno de Satanás. Olha só, Judas Iscariotes não conseguiu interiorizar os ensinamentos de Jesus. E por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu-o por 30 moedas de prata.
Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Mas não era isso que Jesus queria libertar. Jesus queria libertar as nossas almas. Jesus quer libertar a nossa alma, a sua alma, a minha alma do pecado. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Terceiro ponto da nossa lição, e eu quero mais uma vez pedir a você, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos trazer mais alunos para a nossa classe preparatória, então é importante que você esteja engajado com o nosso canal, nós postamos vídeos da aula preparatória e também perguntas e reflexões todos os dias durante a semana para que você venha se inteirar com a lição proposta. Então é importante que você esteja inscrito para receber as notificações. Se você está até este momento do vídeo é porque você está gostando do nosso conteúdo. Então inscreva-se e se você tiver alguma dúvida, quiser deixar um comentário, fique à vontade. Nós estamos à sua disposição para te ajudar. E o terceiro ponto diz assim: caminho, verdade e vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não possui a sua verdade e você possui a sua e eu possuo a minha. Não, Jesus é a verdade plena, é a verdade absoluta. Jesus é o caminho, portanto não existe outro caminho para nos achegarmos diante do Senhor. E Jesus é a vida, mas é a vida plena, é a vida de liberdade, é a vida eterna, é a vida com Deus. O primeiro assunto diz: eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Jesus é o acesso singular. Jesus é o acesso exclusivo. Jesus é o único acesso. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Não tem como. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante seu Filho. Entenda isso. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante a seu Filho. Se alguém falou para você que consegue, está mentindo. Não existe outro. Não existe outro caminho. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 21 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ele é o caminho. Segundo assunto, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. Jesus é a verdade absoluta. Jesus é a verdade incondicional. Jesus é a verdade plena. Não é uma verdade humana, uma verdade terrena, uma verdade subjetiva, mas é a verdade plena. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derrama as falsidades presentes no mundo. João capítulo 8, verso 31, 32 diz: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terceiro assunto, eu sou a vida. Oh, glória a Deus! A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou sopro vital, não, mas à vida que contrapõe a morte espiritual, por meio da vida eterna concedida por quem? Por Jesus. Jesus é a vida espiritual obtida pela redenção no Calvário. Romanos capítulo 6, verso 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Jesus possui vida em si mesmo. João, capítulo 1, verso 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a fonte de vida. Salmos, capítulo 36, verso 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz.
Jesus é o doador da vida eterna para toda a humanidade. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Conclusão da lição: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Que lição maravilhosa! Jesus é o caminho, a verdade e a vida para você. Reveja todos os pontos que nós comentamos. Ponto 1, consolo e promessa do Senhor Jesus. Ponto 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. E terceiro ponto, caminho, verdade e vida. Eu espero você na próxima aula. Que Deus te abençoe, você e sua família. Novamente, inscreva-se em nosso canal. E lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.